Olá, Senhor, irmãos, bom dia. Me foi dada a missão de falar um pouco sobre o autismo. Conseguiu projetar? Ah, tá. Beleza, jóia, obrigado. O pastor falou sobre preparo. Eu trabalho com o atendimento no nosso ambulatório, né? Então, nós temos um ambulatório na Universidade Federal de Juiz de Fora, que fica ali no São Pedro, e nós atendemos uma série de desordens, né? Neurológicas, do neurodesenvolvimento, e uma delas é o autismo. E, na verdade, tudo isso começou por causa dos meus filhos, né? Eu sou fisioterapeuta, eu não sou psicólogo, eu não sou fono e nem TO, que são as profissões que normalmente estão mais próximas do neurodivergente, que tratam, né, e que acompanham essas crianças até o seu desenvolvimento na idade adulta. Há uns 8 anos atrás, 8, 9 anos atrás, nós tivemos o diagnóstico do Ricardo, e, a partir daí, isso desencadeou uma necessidade de nossa parte de entender um pouco mais sobre isso. Isso foi se desenrolando até que hoje a gente tem toda uma abrangência para tratar essa desordem do neurodesenvolvimento, né? E depois eu fui presenteado com mais um na nossa família, né? A Alice também está no espectro, então são muito diferentes os dois, e isso também me fez entender a necessidade de compreender a neurodiversidade e a gente poder atuar de forma direcionada nisso aí. A minha fala aqui não é uma fala bíblica, por assim dizer, apesar de que em 1 Coríntios 12, nós temos todo um capítulo falando sobre diversidade, né? E toda vez que a gente digita diversidade ali no nosso aplicativo, o que sai é 1 Coríntios 12, né? Então, a gente precisa entender que, muitas vezes, nós estamos rotineiramente convivendo com pessoas neurodiversas e, às vezes, a gente nem se dá conta disso, tá? Muitas vezes, nós temos pessoas que, antigamente, não tinham diagnóstico, elas não eram classificadas como neurodiversas e que, talvez, na escola, eram aquelas pessoas mais diferentes. Elas respondiam de forma diferente aos estímulos, elas aprendiam de forma diferente, às vezes tinham muita facilidade em algumas coisas e extrema dificuldade em outras. Normalmente eram pessoas mais isoladas, mais sozinhas, não porque elas querem ser sozinhas, mas porque era muito difícil para elas acompanhar a socialização que, para muitos de nós, é muito tranquilo fazer. Quando nós começamos a nossa fase de adolescência, indo para a fase adulta, nós começamos a desenvolver instintos sociais que, para a maioria de nós, é muito fácil desenvolver, porque nós convivemos e aprendemos pela experimentação. Então, quando nós estamos em contato com outras pessoas, nós começamos a entender o comportamento dessas pessoas, aprendemos com esse comportamento e, com isso, mimetizamos ou espelhamos o nosso comportamento nelas. Mas os nossos queridos que estão no espectro, frequentemente não conseguem fazer isso. Eles não têm esse instinto natural de socialização. E, muitas vezes, eles não têm o drive de socialização. Lhes falta, inclusive, o desejo de socializar, tá? Então, isso é talvez um impedimento para que essas pessoas elas sejam mais acolhidas. E, como talvez vocês podem perceber, existe muita informação hoje sobre a neurodiversidade. Mas nós precisamos ser muito, muito atenciosos nisso também, para que a gente consiga filtrar o mais adequado, né? Como, por exemplo, provavelmente você já deve ter ouvido falar na internet ou em algum lugar que vacina causa autismo. Quem já ouviu falar isso? Só 2, 3 pessoas? É sério? Eu ouvi um monte de vezes pessoas profissionais, inclusive, dizer que vacina causa autismo. Pois é, né? Então, nós precisamos, não existe nenhuma comprovação científica de qualidade que demonstre essa ligação, tá?
Então, assim, são coisas que a gente precisa ficar atento. Assim como essa informação, que não é uma informação verdadeira, ela circula na rede, uma série de outras informações que não são verdadeiras também sobre o autismo, elas também circulam na rede. Tá? Então, a gente precisa ficar atento e sempre buscar informações em meios onde a gente realmente possa confiar. Mas eu estava dizendo que tudo isso começou numa experiência pessoal, né? Na fase de transição do Ricardo, que está ali, vocês, né, quem não conhece o Ricardo, levanta a mão aí, Ricardo. Pode levantar, meu filho. Esse é meu filho, vai fazer 18 anos agora em julho. Né? Pois é, eu também, né, me assusto. Né? Mas aí eu me dou conta que eu já estou com 48 anos, aí eu entendi. Né? Pois é. Então, o que acontece é que, quando ele estava na fase já de pré-adolescência, né, nós começamos a perceber esses comportamentos. Na verdade, eram comportamentos já que existiam há algum tempo e que a gente não se dava conta por ser pai, né, e também por não ter informação correta. E a minha irmã é fonoaudióloga, começou a falar, olha, seria bom levar num psicólogo, ou às vezes num psiquiatra, e também algumas coisas a respeito de alguns comportamentos de mais irritabilidade por parte dele. Então, a gente começou a buscar isso aí. E, no final das contas, nós tivemos o diagnóstico do Ricardo fechado aqui em Valadares, em 2014, se não me engano, né? Por volta de 2014. E aí nós começamos a entender. Eu, até então, eu não tinha a mínima noção. Já tinha ouvido falar, mas não tinha a mínima noção. E isso me fez começar a estudar. E como a minha prática do dia a dia é estudar e ensinar, eu comecei a me aprofundar cada vez mais. E, na verdade, eu comecei a buscar para o Ricardo algumas opções de tratamento que o ajudassem nessa transição que ele ia fazer para a adolescência e depois para a vida adulta. Toda vez que nasce um filho, nós temos, junto com o filho, uma série de esperanças, de expectativas, não é assim? A gente, como pai, a gente quer sempre que o nosso filho seja perfeito, não é assim? E o meu filho é perfeito, né? Certo? Meu filho é perfeito, para mim ele é. Então, o que acontece é que, muitas vezes, um diagnóstico ou digamos assim, um direcionamento que a gente tem, ele causa inicialmente um choque, e assim, eu não estou querendo dizer que a gente tem que consertar nada, mas eu estou querendo dizer que talvez a gente tenha que entender isso melhor e aceitar melhor um diagnóstico de neurodiversidade para a gente, quem sabe, poder ajudar mais rapidamente o nosso filho. Muitas vezes a gente enxerga pais que não conseguem aceitar o diagnóstico do filho, não conseguem aceitar que o filho é neurodiverso. E isso atrasa muito o desenvolvimento daquela criança, daquele adolescente. E, muito pior do que isso vai causar uma série de impactos negativos na vida adulta desse indivíduo. E talvez muitas das coisas que autistas adultos hoje sofrem com dificuldades poderia ter sido evitado se tivesse tido uma conscientização mais precoce. E se ele tivesse sido orientado a buscar um tratamento mais precocemente. Então, é importante que a gente, como pais, entenda, bom, meu filho é um neurodiverso, o que eu preciso fazer agora? Né? Isso é essencial, porque a gente sozinho, a gente tem muita dificuldade, principalmente quando a gente é leigo. Eu era leigo, né? E a gente precisa aprender, né? E está disposto a aprender. Pois não? Normalmente, os primeiros sinais, eles vão acontecer na escola, porque a escola é um ambiente de socialização, né? E o professor ele consegue enxergar isso, até pela formação, né, na área de pedagogia. Então, ele tem já um direcionamento ali para começar a observar algumas diferenças que, porventura, possam acontecer. E é muito importante a gente ouvir o professor, né? Porque, realmente, ele passa muito tempo com os nossos filhos. Então, as características mais ressaltadas, elas vão ser identificadas ali por parte do professor. E, claro,
não pode ficar só naquele momento. O saber do diagnóstico ele é muito importante, mas a gente realizar o que tem que fazer para ajudar o nosso filho é muito mais importante do que simplesmente saber do diagnóstico e não fazer nada. É preciso procurar ajuda, tá? Ajuda profissional. Bom, o autismo ele é uma condição de neurodesenvolvimento. Ela afeta a forma como a pessoa ela se comunica, como ela interage socialmente, como ela percebe o mundo e como ela se comporta. De vez em quando, vocês podem perceber que, quando a gente vem à igreja, somente no período da noite, que é raro hoje, nós temos uma dificuldade muito grande com a Alice. Tá? Uma das coisas que pode acontecer com o autista é uma percepção muito aguçada de determinados estímulos ambientais, como, por exemplo, o som. Tá? Som, luz, certo? Eles percebem de uma forma diferente que nós percebemos. Então, quando eles têm uma estimulação muito expressiva ou muito, digamos assim, fora do normal deles, eles normalmente têm algumas reações. E a primeira reação é de irritabilidade. Pensa que se você estivesse num ambiente onde as pessoas estivessem espetando agulhas em você, qual seria a sua reação? Você ia ficar tranquilo? Não, provavelmente não, né? A nossa reação, normalmente, é ativar o nosso sistema de autopreservação, chamado sistema simpático. Tá? E aí descarrega adrenalina no nosso corpo. Vocês já ouviram falar de adrenalina, né? Então, a adrenalina ela dá aquela sensação de imediatismo. E aí a gente começa a ficar mais irritado, a gente aumenta a nossa sensação, a nossa percepção de autopreservação. E imagine, então, que uma música alta, por exemplo, para Alice, um som muito aguçado, ou com algumas frequências específicas, o Ricardo, por exemplo, ele tem muito problema com frequências agudas. Então, por exemplo, eu gosto de assoviar. Gosto de assoviar. Cantando uma música, às vezes eu estou ali, mas se o Ricardo está perto, eu não posso fazer isso. Porque se eu faço, para ele, é um ponto de irritação, porque é uma frequência mais aguda. Entende? Então, a gente começa a perceber que algumas dos nossos comportamentos, eles podem afetar de forma muito importante o autista. E quando a gente percebe isso, a gente tem duas opções, né? Ou a gente corrige o nosso comportamento, ou a gente protege o nosso filho. E normalmente é o que a gente tende a fazer, né? Eu tendo a proteger, porque a sociedade em si provavelmente não vai conseguir fazer todas as modificações esperadas para se adaptar ao neurodiverso. E nem a gente espera isso da sociedade. Então, de algum ponto, a gente precisa proteger eles. Então, o que a gente faz? Você já deve ter visto também, Ricardo, às vezes, com um abafador, né? E a Alice também, com um abafador no ouvido. E aí, eu tenho uma neurotípica em casa, que é a Laís, né? E aí, às vezes, ela me pergunta por que os irmãos, né, estão usando aquilo e ela não. Né? Então, a gente, desde cedo, olha para você ver, e essa é uma pergunta genuína da parte dela. E muitas vezes a gente também se pergunta, por que aquele menino está usando aquilo lá? Não é? Que esquisito, por que ele está usando aquilo? Nossa, que frescura, que desnecessário, né? Está querendo aparecer. Algumas pessoas pensam assim, e na verdade é um mecanismo de proteção que a gente tem para os nossos filhos. Tá? Então, uma das coisas importantes que a gente, e talvez que a gente precise pensar e repensar nos nossos trabalhos, né, é sobre como nós lidamos com o volume, como nós lidamos com o timbre. Né? Eu sei que talvez pessoas que nem são autistas às vezes se incomodam, né? Com volume, com o timbre. E essa é uma percepção genuína. Tá? Pessoas podem não ser autistas, mas estar no espectro ampliado. Ou terem sintomas autísticos. Tá? Ou algumas percepções que são mais aguçadas do que outras. Bom, nós utilizamos um termo para designar isso, que é o transtorno do espectro autista. O espectro, você imagina como se fosse, né, e o símbolo é o arco-íris mesmo deles. Tá? Às vezes pode pensar que é do movimento homossexual, mas não é não. Tá? Primeiro que, primeira vez que surgiu isso, foi na Bíblia. Né? Logo depois do dilúvio. Quando Deus falou assim, esse é o meu sinal que eu vou colocar no céu para garantir que eu não vou fazer, né,
pacto que eu faço com vocês de não fazer isso mais, de não inundar a terra. Então, primeiro ponto, isso é um sinal de Deus. Segundo, né, o arco-íris representa a diversidade de cores, né? A mesma coisa aqui. Então, o espectro, nós temos uma série de níveis de suporte que o autista precisa, tá bom? Então, a gente vai classificar, hoje, pelo último guideline que a gente tem, que é como o clínico deve classificar o autismo, né? A gente tem que classificar em 3 níveis de assistência. Nível 1, onde exige menos assistência, ele pode ser mais independente, é o caso do Ricardo, por exemplo. Tá? Então, o Ricardo pega ônibus, vai para a escola sozinho, se precisar fazer alguma coisa na rua, ele faz. Né? Então, a gente procura dar essa independência, incentivar essa independência, para que ele também seja exposto a situações complicadas, para que ele consiga, inclusive, desenvolver mais essa habilidade social que, intuitivamente, para ele falta. Né? Então, isso tem o ajudado, não sem consequências, né? Porque existe uma coisa no transtorno, chama-se a bateria social dele, né? Que esgota muito rápido. Então, é verdade. Tá? Então, o autista ele tem uma bateria social muito pequena. Nós, às vezes, a gente está numa roda de amigos, né? E a gente está gostando ali de conversar com os nossos amigos, e a gente fica horas, a gente nem vê as horas passar. Né? É assim quando, por exemplo, a gente recebe Juninho e Ana lá em casa, né? O Evandro e a Thaís, que frequentam a nossa casa e tudo mais. Ok, então, a gente fica horas ali conversando tranquilamente, porque a gente tem afinidade. O Ricardo, ele até tenta ficar lá, mas a bateria social dele acaba muito rápido. E aí, dá uns 30, 40 minutos, ele já quer sair. E ele precisa descansar a mente dele com alguma outra atividade. Tá? Porque, senão, ele pode ter uma característica do autista também, que é um desligamento sensorial. Tá? Ele acaba por estar tão esgotado socialmente, que ele precisa, às vezes, até desligar o cérebro dele, dormir. Às vezes, ele desliga, dorme. Tá? Aconteceu isso numa situação onde a gente foi no show da Oficina G3, né? E nessa época a gente ainda não tinha o diagnóstico fechado dele, a gente não sabia que ele era autista. E ele estava super empolgado para ir no show da Oficina G3 aqui em Valadares mesmo. Né? Michele estava também, Michele? Então a gente foi, porque a gente gosta muito, né, da nossa época e tudo, e ele ouve também a Oficina G3, estava super empolgado para ir. Quando a gente chegou lá, o que aconteceu? O som era muito, né, muito alto. E aí o Ricardo começou a ficar incomodado, e aconteceu um shutdown nele, tá? Que é um desligamento sensorial. O Ricardo, no meio do show da Oficina G3, ele dormiu. Vocês acham isso possível? Né? É difícil pensar no show da Oficina G3, né? Rock, né? Uma pessoa deitar e dormir. Ele desligou totalmente. Depois a gente foi entender que era um desligamento, né? Que foi, digamos, o shutdown dele. Mas isso aconteceu pelo excesso de estímulos que ele teve e o cérebro dele não conseguiu lidar com aquilo. Tinha luz também, né, que também atrapalhava, então um excesso de estímulos. E ele desligou, o cérebro dele simplesmente falou, chega, pum, off. Né? É muito engraçado quando essas coisas acontecem. Hoje não acontece mais porque a gente evita, né, de expor o Ricardo a isso. Mas isso pode acontecer com qualquer autista, inclusive com nível 1, que parece que está muito mais próximo da neurotipia, ou seja, está mais próximo do, digamos, que a gente chama normal, mas que não existe isso, e que a gente às vezes fala, não tem nada, ele só tem, né? Não, ele é esquisitinho, mas é tudo bem, vamos lá. Porque o pessoal classifica assim, tá? Sim, pois não? Boa pergunta. Ele perguntou assim, a pessoa nasce autista ou no decorrer da vida ela pode ficar autista? Já vou responder essa pergunta, já que a gente vai falar das causas. Tá? Deixa eu só terminar essa parte aqui. Olha só. Existe o nível 2 e o nível 3 de assistência. Então, eu falei do nível 1, que é o, digamos, o mais próximo da neurotipia, e existem os níveis que exigem mais cuidado. Tá? Ou seja, níveis que ele vai ser mais dependente dos cuidadores, dos pais ou das pessoas que vão ajudar e tudo mais. Então, a gente tem que ficar atento, porque, às vezes, a gente pensa que o autismo ele tem uma só característica. E não, ele tem diversos níveis de
acometimento, digamos assim. Isso pode ser mais complexo ou menos complexo e exigir mais ajuda, auxílio, dependendo digamos, da classificação dessa criança ou desse adulto, tá bom? Pois bem, só respondendo aqui para não deixar no vácuo aqui. Existem diversas causas do autismo, tá? Ele é multicausal ou multifatorial. Existe uma parte que é genética, tá? Nós sabemos que hoje nós temos a expressão de 233 genes que a gente chama de polimórficos, ou seja, que não são genes que são iguais às pessoas que não têm o autismo. E esses genes, quando eles se expressam, eles acabam mudando a forma como o cérebro ele age ou como ele interage. Vamos imaginar o seguinte. Imagina que o seu cérebro seja um monte de fios, tá? Uma fiação, que são os nossos neurônios, eles têm prolongamentos. Imagina, um monte de fios solto ali, tá? Só que nenhum desses fios toca um ao outro. Eles sempre têm um espaço entre eles. E o que vai fazer a comunicação de um para o outro é uma substância química chamada de neurotransmissor, ok? Primeiro ponto, o autista ele expressa essa quantidade, o tipo de neurotransmissores de forma diferente de uma pessoa que não tem autismo, certo? Então, por exemplo, ele pode ter menos de uma determinada substância que, digamos, controle mais a atenção, mais a memória, né? Então, ele não consegue consolidar tão bem as memórias ou manter a atenção focada em algum assunto, como, por exemplo, aprendizado na escola. Então, às vezes, tem autistas que vão apresentar déficits acadêmicos, eles têm problemas de aprender, né? Por quê? Porque talvez está faltando alguma substância ali no cérebro dele que ajuda a concentração, entende? Então, isso pode ser um ponto. De onde que isso vem? Do metabolismo dele. E de onde que o metabolismo vem? Da genética. Quem controla isso é o nosso DNA. Entretanto, existem fatores também ambientais ou comportamentais que podem influenciar também. Então, respondendo a pergunta de forma mais direta, a pessoa ela não se torna autista, ela é, tá? Ou ela é ou ela não é. Então, outro ponto importante que muita gente às vezes me pergunta, fala, mas como que eu vou curar o meu filho disso? Primeiro que não é uma doença, então não tem cura. Porque a gente só busca curar uma patologia, uma doença. Então, não é. Tá? Então, não existe cura para isso. Provavelmente, se a gente está falando por cura, trazer um indivíduo da neurodiversidade ou da neuroatipia para a neurotipia, a gente teria que mudar praticamente tudo no corpo dele. Desde o DNA até como o metabolismo dele reage a determinadas, digamos, estímulos externos. Isso é impossível. Hoje, para a gente, é impossível. Tá? Então, o que nós fazemos hoje, o direcionamento que nós temos hoje é controlar, né, alguns problemas, alguns sintomas que sejam ruins para a funcionalidade do indivíduo. A gente não quer curar, a gente quer que, digamos, algumas percepções que são mais aguçadas, elas não fiquem tão aguçadas. E que ele possa conviver tranquilamente, às vezes com um barulho um pouco mais alto, às vezes com uma luminosidade um pouco mais forte, que é o que hoje já acontece com o Ricardo, né? Então, hoje o Ricardo veio, ele estava aqui no louvor, e para ele ficou tranquilo. Então, hoje ele maneja isso melhor. Mas como que isso é feito? Através de um processo de tratamento e de sensibilização. E quanto mais rápido a gente entrar com esse processo, mais a gente acelera, digamos assim, a facilidade que o indivíduo vai ter em se adaptar aos estímulos ambientais. Dá para entender isso também? Sim. Ótima pergunta. Ok, ela me perguntou assim, o que desencadeou uma quantidade muito maior, né? Ou seja, a prevalência de indivíduos com autismo aumentou muito nos últimos anos. Lá em 2010, a gente tinha uma para cada 150 crianças aproximadamente. Hoje a gente tem uma para cada 36. Tá? Aumentou muito. Mas por que aumentou muito? Primeiro ponto, porque aumentou muito. Nós melhoramos a capacidade de diagnosticar.
Antes, a gente não conseguia diagnosticar todo mundo que chegava. Então, às vezes, uma criança chegava, ela tinha autismo, ela poderia ser classificada, mas nós não tínhamos, primeiro, instrumentos para fazer essa análise de forma mais adequada, e talvez a gente não tinha nem a percepção que ela poderia ser incorporada ao transtorno do espectro autista. Isso aconteceu no DSM-5, que foi, digamos, um divisor de águas, que pegou um monte de coisas que não eram classificadas como autismo e colocou, digamos, dentro do espectro, entende? Então, existiam patologias separadas, síndrome de Savant, síndrome de Asperger, tá? Síndrome de Rett. Então, você tinha uma variedade muito grande de patologias que eram classificadas sozinhas. Não era patologias, mas desordens do neurodesenvolvimento. Tá? E aí, o que a gente fez? A gente não, né? Os especialistas fizeram. Eles trouxeram para o mesmo espectro, para o mesmo guarda-chuva, essas pessoas, esses diagnósticos. Então, um dos fatores foi esse, que foi trazer outras denominações para dentro do espectro. Segundo, foi a melhoria na capacidade de diagnosticar. Hoje nós temos instrumentos que são padrão ouro, ou seja, a cada 100 crianças, a gente consegue diagnosticar com certeza 95. A gente chama isso de sensibilidade. Então, o instrumento hoje ele tem muito mais sensibilidade de classificar a pessoa estando ou não no espectro autista do que antes. Antes a gente tinha uma sensibilidade muito pobre, em torno de 60%, 65%. Ou seja, cada 100 a gente conseguia praticamente metade só. Tá? Hoje a gente consegue 95%, que é o ADOS e o ADIR, que é uma avaliação que é comportamental, né? E ela é feita pela análise da criança e também pela análise dos pais, do que os pais falam. Não pode ser só com os pais ou só com a criança, tem que ser os dois, é obrigatório. Tá? Então, hoje, esse instrumento, para crianças, é o padrão ouro. Então, isso fez com que a gente tivesse uma melhor capacidade de entender, de trazer para dentro do espectro, né? E, assim, ajudar mais. Porque o primeiro ponto para ajudar é saber se tem ou não. Esse é o primeiro ponto. Né? E aí, o que a gente espera? A gente espera que se estabilize em algum momento. Né? Hoje, nós temos entre 4 e 5 milhões de pessoas já diagnosticadas no país. Tá? Que é uma população relativamente expressiva, a gente precisa considerar. Né? Tudo bem? Deu para entender? Por quê? O que você está buscando é uma causa ambiental. Não existe. Não, não. Essas pessoas já existiam na sociedade. Muito provavelmente, essa porcentagem... Não. Ele é mais significativo do que era antes por causa disso que eu falei. Ok. Essas pessoas antes, elas não tinham diagnóstico. Elas eram classificadas em outra coisa. O que você está querendo dizer é assim, existe alguma coisa que a gente fez, ou alimentação, ou algum remédio, alguma coisa que a gente está fazendo que aumenta a probabilidade? Não, não existe. Comprovado pela ciência, não. Tá? Por isso que eu disse logo no início, a gente precisa tomar cuidado com as notícias. Muitas vezes a gente escuta uma coisa que não é comprovado pela ciência. E eu estou aqui como cientista, tá? Como neurocientista. Eu não posso fugir daquilo que a ciência hoje me diz que é. Pode ser que daqui a alguns anos isso seja, falar, agrotóxico influencia, se eu tomar água assim, se eu fazer isso. Hoje não existe esse tipo de ligação. Mesmo porque, para a gente ter um nexo, que a gente chama de nexo causal na ciência, é preciso de experimentação. E só é possível fazer isso com animais. E isso não foi comprovado. Eu não posso expor humanos, por exemplo, vou pegar uma pessoa que é neurotípica, expor ela, por exemplo, a uma determinada coisa e fazer acontecer. O que normalmente humano se faz é a gente fazer um diagnóstico epidemiológico, né, ao longo do tempo. Só que, para a gente fazer isso, a gente já tem que ter o padrão ouro de classificação, ou seja, o que a gente tem há menos de 10 anos, durante pelo menos 30, 50 anos. E a gente ainda não está nesse ponto. Então, é preciso que a gente tenha, primeiro, paciência para entender que as causas ainda precisam ser mais bem investigadas, e todo dia a ciência avança. Segundo, que a gente precisa, hoje, isso, na verdade, essa aparição de mais pessoas, hoje é atribuída ao melhor diagnóstico e à nova classificação a partir do DSM-5. Tá bom? Pois não.
essa aparição mais de pessoas com autismo, TDAH, veio a aparecer mais também durante pós-Covid, porque as crianças começaram a ficar mais em casa com os pais começaram a perceber mais, procurar mais médicos para poder entender o que estaria acontecendo. Porque antes do Covid, as crianças passavam o dia inteiro na escola. Então, era por conta dos professores. Pós-Covid, já foi mais os pais reconhecendo e tendo mais contato com as crianças em casa. Eu não tenho nenhuma notícia de um estudo que tenha comprovado isso, mas é possível. É possível. Aham. Eu via que tinham mais crianças, mais pais levando as crianças para os hospitais e procurando mais médicos pós-Covid. Eu acho que isso também ajuda, né? Quando a gente tem está mais próximo, a gente consegue entender melhor sinais que acontecem e, claro, buscar ajuda para ter um diagnóstico. Entretanto, a gente realmente, para afirmar isso, a gente precisaria de um estudo mais robusto para falar, olha, realmente, a proximidade durante o Covid, durante a pandemia, fez com que os diagnósticos aumentassem. Mas eu não posso afirmar isso. Alguns anos atrás, uma amiga comentou comigo sobre eu não lembro se era um artigo, o que era, falando sobre o uso excessivo de tela, fazer com que a criança desenvolva alguns sintomas de autismo. E a pergunta é, isso é possível e uma criança poderia receber o diagnóstico de autismo porque confundiram esses sintomas? Pode acontecer, né, de confundir os sintomas, sim. TDAH acontece muito mais do que o autismo, tá? Então, por exemplo, TDAH, às vezes a criança ela apresenta uma série de sintomas que ela realmente se encaixa no TDAH, só que quando a gente vai tratar da criança, a gente vê que era um distúrbio do sono, às vezes era um distúrbio respiratório, às vezes era um problema, outro que não tinha nada a ver com o TDAH. Então, não é que o profissional que diagnosticou com o TDAH estava errado, não. É que os sintomas realmente eles se cruzam, né? E aí, quando a gente começa a fazer algumas correções, às vezes de alimentação, às vezes de suplementação, às vezes do sono, aí os sinais de TDAH desaparecem. Então, isso é muito mais comum no TDAH do que no autismo, mas pode acontecer no autismo também, é mais raro, tá? Porque o autismo hoje ele tem alguns sintomas muito específicos, ele é muito mais, digamos, bem estudado hoje do que o TDAH. O TDAH é um pouco mais amplo e acaba tendo mais confusão nos sintomas, tá? Mas pode acontecer. Eu acredito que esse número deva até subir, né? Porque a conscientização dos pais estão trabalhando mais para essa conscientização, porque os pais têm a dificuldade de perceber isso e, às vezes, percebe, mas não consegue ir atrás do tratamento. E foi muito bom o Alexandre ter falado que quanto mais cedo o diagnóstico, né, vai ter mais o desenvolvimento, né, da criança. A minha filha, a Alice, toda hora eu fico querendo chamar de Tutuca, que é o apelido dela. Então, se sair um Tutuca aqui, vocês já entenderam. Então, a Alice, inicialmente, o diagnóstico dela foi fechado com 1 ano e meio, mais ou menos, aproximadamente. Tá? Já foi fechado com 1 ano e meio. E com as ferramentas que eu mencionei para vocês. Então, era certeza que ela tinha. E, realmente, isso, né, vem se desenvolvendo, a gente vai percebendo realmente que tem os traços autísticos. Mas a gente começou a estimulação muito precocemente. E era para ela ser de nível 2 para 3, não verbal. Tá? Então, a perspectiva era essa. E aí a gente começou a fazer estimulação precocemente. Hoje ela fala, ela se comunica, ela abstrai, ela triangula o olhar. Então, diversos sinais, diversos. Que antes ela apresentava de grau mais alto na classificação, né? Hoje ela não tem mais. Então, a gente continua fazendo a estimulação justamente para tentar trazer ela mais próximo do grau 1 possível, para que essas dificuldades sociais, de comportamento, elas não sejam um empecilho para ela na vida adulta. Então, não estou pensando no agora dela. Né? O agora dela, ela está protegida. Tem o pai, tem a mãe, tem a família, tem a igreja, ela está extremamente protegida. Ela estuda no Adventista, então, assim, a gente cerca tudo que a gente pode para dar a ela o melhor, né, tratamento e ensino possível. Entretanto, a gente sabe que, em algum momento, ela, né, vai sair para o mundo. E aí a gente precisa prepará-la para isso também. Esse é o objetivo final, né? Tanto com o Ricardo quanto com ela.
O que a gente pode fazer para diminuir a questão da tela? Eu precisaria, assim, de pelo menos mais umas 2 horas para falar sobre tela, tá? Porque tem uma relação muito intrínseca. Eu até ri para minha esposa ali, porque assim, é complicado eu falar de tela. A tela afeta todo mundo de formas mais ou menos similares. Ela afeta o nosso metabolismo de dopamina, tá? Então, e a dopamina, ela tem um papel muito importante na regulação entre níveis de sofrimento e níveis de prazer e de motivação. Então, se a gente desregula esse componente no nosso organismo, a gente está criando um problemaço para a gente, tá? Isso vale para todos nós aqui, todos nós. Você acha que você não está sendo afetado por isso, mas você está. Tá? Você tem um instrumentozinho aí que te faz regular artificialmente a dopamina o dia inteiro. Chama-se celular. Tá? Então, isso é um desregulador muito importante da dopamina. Os impactos disso a gente vai saber daqui a alguns anos, né? Com uma sociedade muito mais complicada, e já está acontecendo isso, na verdade, a geração mais recente, eles não têm muita resiliência para a dor, para sofrimento. Qualquer coisa, né, que aconteça, eles já reagem de uma forma muito, digamos, sensível, muito mais sensibilizado do que a gente. Isso pode ser atribuído? Pode. Tá? Pode ser atribuído. A gente não tem estudos muito aprofundados, porque tem que fazer, como eu falei para vocês, ao longo de muitos anos para ter certeza. Mas os indícios demonstram que sim, há uma desregulação no metabolismo de dopamina, e aí a gente sempre está andando, entre aspas, em sofrimento. E aí a gente busca uma ilha de prazer, que é o seu celular. Ele foi feito, todos os algoritmos foram pensados, o feed infinito do seu Instagram, tudo isso foi pensado nisso. Mas precisaria de outro momento para falar sobre isso, tá bom? Bom, então, dificuldades na comunicação, na interação social, especificamente dificuldade para manter conversas ou interpretar sinais sociais, como expressão facial ou tom de voz, né? Então, muitas vezes, até eles têm dificuldade. Às vezes, o Ricardo, ele está conversando, ele fala de uma forma um pouco agressiva, né? Mas ele não está bravo. Eu falo com ele, mas eu falo, filho, você tem que ficar atento com o tom de voz. Né? Mas para eles não é natural fazer isso, para a gente é. Então, por exemplo, se eu estou conversando com alguém, eu não vou conversar nesse tom de voz, porque é agressivo, eu sei intuitivamente disso, ele não. Então, às vezes, ele está conversando com a gente, até com vocês, você fala, nossa, que menino grosso, né? Agressivo. Não é agressivo. Ele não tem a percepção de que aquele tom de voz ele está sendo agressivo. Então, a gente precisa ensinar, precisa corrigir 1000 vezes, porque para ele o natural é daquele jeito. Tá? Expressões faciais, não reconhece. Ih, meu filho, quantas vezes eu fiquei bravo, né? E eu queria, tipo, aquele negócio que a gente fala, né? Eu fui criado assim, né? Meu pai já fazia aquela cara assim de... Eu já sabia que eu tinha que parar o que eu estava fazendo. Né? A gente, não é assim... Eu tenho 48, pô, né? Então, o pessoal mais ou menos da minha idade aí já foi criado mais ou menos desse jeito. O pai só olhava, só dava aquele tipo... Você já sabia que você tinha que ficar... Opa, alguma coisa está errada. Eu já ligava o alerta na gente. Quantas vezes eu tentei fazer isso, mas o alerta dele, nem não ligava não. E nem da Tutuca também, tá? Então, a Alice também. Às vezes eu falo com a Alice, não pode fazer isso aqui. Alice, às vezes tem que pegar ela. E, às vezes, a reação é muito exacerbada também. Tá? Então, se eu pego a Alice, por exemplo, e chamo a atenção dela, ela desmancha, chora e fala, papai, desculpa, eu te amo. Eu falo, tá bom, filho, papai não está brigando, papai só está te falando para você não fazer. Às vezes vai se machucar, alguma coisa assim, entende? Então, a gente tem que ter essa percepção também, que para eles reagem de uma forma diferente. Eles também têm comportamentos repetitivos e interesses muito restritos. Né? Então, às vezes, você vai perceber que um autista ele precisa de alguns movimentos para autorregulação. Flap, tá? Movimento de flap. Às vezes, ele faz esse movimento para frente e para trás. Né? Principalmente autistas que têm níveis mais altos, 2 e 3. Então, eles vão ter a necessidade de autorregulação. Muitas vezes, a autorregulação pode ser negativa, como, por exemplo, a automutilação. Tá bom? Então, o autista, às vezes, ele tem isso também. Ele precisa se autorregular de alguma forma. E a autorregulação muitas vezes vem para a automutilação. Começar a comer unha, roer unha. O Ricardo tem esse comportamento.
Antes, o comportamento dele era muito lesivo. Ele roía a unha até sangrar, tá? E se machucar. Algumas vezes chegou a infeccionar a unha dele, de tanto que ele roía. Tá? E aí, o que a gente percebeu? Isso se dá em relação à ansiedade dele na resposta social. Então, quando ele não consegue dar uma resposta social adequada, ele fica ansioso. E a ansiedade nele começa a gerar esses comportamentos de autolesão. Tá? E a gente ficava, não se machuca, não se machuca, não se machuca. E aí, sabe o que começou a acontecer? Ele começou a desenvolver sintomas depressivos, porque ele não conseguia controlar a ansiedade, os pais brigavam com ele quando ele tentava se autorregular, e aí ele ficava se sentindo mal, porque ele achava que estava fazendo coisa errada. Tá? Mas para ele era uma forma de autorregulação. Então, a gente precisou trabalhar com a neuromodulação com ele, para que ele pudesse diminuir essa ansiedade, diminuir a automutilação e diminuir também os sintomas depressivos, e começar a entender melhor. Uma coisa importante, que eu vou falar daqui a pouco, é sobre a aceitação do próprio autista. Isso é um outro ponto complicado, tá? Mas eu vou falar daqui a pouco. Eles também têm diferenças sensoriais. Maior ou menor sensibilidade, já falei sobre eles. Luzes, cheiro, texturas. Tá? Textura também. Às vezes o tato deles é muito, muito diferente do nosso. Coisas que para a gente é normal, para ele é impossível fazer. A minha menina, a Tutuca, se eu colocar o pezinho dela na grama, nosso Deus, ela fica mal. E, sabe? É bem complicado. A gente está tentando sensibilizar devagarzinho, colocando o pezinho dela, mas é complicado. Alguns tipos de roupa também incomodam demais eles. Sabe, etiqueta de roupa? Essas etiquetas que a gente tem na roupa da gente assim, isso é impossível para eles. Impossível. Eles não conseguem. Então, toda roupa, às vezes ela fica, papai, a etiqueta, pega a tesoura, tem que cortar, tá? Porque incomoda demais. Como eu falei, ainda não tem uma causa única identificada, é uma condição multifatorial, mas existem influências genéticas e ambientais. Tá? E a gente precisa ficar atento com isso também. O diagnóstico é eminentemente clínico, baseado em observação do comportamento histórico do desenvolvimento da criança ou do adulto. E pode ser feito por psiquiatra, neurologista ou psicólogos. Tá? Normalmente o neuropsicólogo. Eu não faço diagnóstico de autismo. Deus me livre. Não quero essa responsabilidade para mim, não. Deixa para a Michelle aí. Tá? Você também não, né? Por quê? Porque é complicado. Tá? E muitas vezes é caro fazer também. Esse é um outro ponto que a gente precisa começar a pensar como sociedade. Tá? Se eu não tenho acesso a um diagnóstico, como que eu vou tratar? E o diagnóstico, muitas vezes, vai ser custoso. Né? Estou falando na casa de milhares de reais. Então, a gente precisa começar a entender isso também. Porque não adianta eu falar, olha, vamos ter um dia de conscientização do autismo, se a própria sociedade não se conscientiza, se os próprios governantes não se conscientizam de que o SUS precisa dar essa resposta também. E é uma resposta imediata. Porque, como eu falei, quanto mais a gente espera, mais a gente desenvolve características que vão limitar aquela pessoa enquanto cidadão. E aí sabe o que vai acontecer? Ele vai gerar mais custos ainda para a sociedade. Lá nos Estados Unidos, no Brasil, a gente não tem um estudo sobre custo, não, sobre impacto do autismo no sistema de saúde. Mas nos Estados Unidos eles têm estudo para tudo. Está na casa entre bilhões e trilhões hoje. Tá? Entre bilhões e trilhões de dólares. Isso contabilizando cuidados médicos, afastamento da pessoa do trabalho, afastamento dos pais do trabalho para cuidar. Hoje nós temos uma lei no Brasil que garante uma porcentagem de afastamento dos pais do trabalho para cuidar do filho autista. Tá? Então é direito dos pais, não é uma coisa que... É direito, se ele entrar na justiça ele vai conseguir. Qualquer juiz é obrigado a dar isso para ele. Tá? E isso pode variar. A porcentagem de afastamento pode ser entre 20% até 50%, 60% de afastamento. Você imagina isso, o impacto que isso vai ter na sociedade, financeiro? Se todos os pais de autistas pedirem afastamento? Eu tenho 2 filhos, eu poderia pedir afastamento, a minha esposa também poderia pedir. Nós nunca pedimos. Tá? Não porque a gente não precise, mas a gente sabe o impacto que isso traz. Tá? Então a gente procura fazer o que a gente pode. Como a gente tem a possibilidade de oferecer um tratamento para os nossos filhos de qualidade, a gente tem, digamos assim, uma
nossos filhos são privilegiados. Eles têm 2 cientistas dentro de casa, né? E especificamente que trabalham com essa área depois, há mais de... vai fazer 10 anos quase agora. Viver com o TEA é uma experiência única para cada pessoa, porque o autismo não é uma doença, mas uma forma diferente de funcionamento neurológico. Tá? Então, isso significa que, em vez de curar, o objetivo é compreender e apoiar a pessoa nas necessidades. Eu tenho uma opinião que os comportamentos que são disfuncionais para aquela pessoa ou para a própria sociedade, a gente tem que auxiliar mais. A gente tem que tentar que a pessoa ela, né, consiga conviver com o diferente também. Porque quando a gente fala de neurodiversidade, a gente praticamente está falando de a sociedade se adaptar ao neurodiverso. Mas, em alguma medida, o neurodiverso também se adapta à sociedade. E é assim, é uma coisa fluida. E para mim está tudo tranquilo. Tá? Porque, às vezes, a gente quer também que a coisa seja compulsória. Não é assim que funciona. Né? Tudo que a gente faz e que é obrigação, que tipo, eu obrigo que a sociedade faça assim, causa um certo desconforto. Né? E não é isso que a gente quer. Eu, como pai de autista, não quero causar desconforto para a sociedade. Eu quero que a sociedade entenda e consiga conviver com o diferente. Mas também que o meu diferente consiga conviver com a sociedade, nas diversas limitações que a própria sociedade tem. Ela é limitada para mim, que sou neurotípico, quanto mais para ele, que é neurodiverso. Tá? A vivência com TEA pode variar muito, dependendo do grau de suporte. Como eu falei, são 3 graus. Da presença de outras condições, como, por exemplo, TDAH. Ricardo tem TDAH também. Então, ele é TEA e tem TDAH. E talvez pelo tratamento que ele recebeu ao longo desses anos, hoje os traços do autismo dele são muito mais ligados à socialização e menos às outras partes. Ele não tem tanta sensibilidade mais. Tá? Então, isso por causa do tratamento que ele recebeu durante esse tempo. Então, hoje, os sintomas do TDAH nele são mais fortes que o do TEA. Sim. Ano passado eu tive uma palestra aqui na igreja mesmo sobre o autismo, para poder entender um pouco melhor. E você falou que são 3 graus. E a pessoa que estava dando a palestra, eu não lembro quem era, falou algo que eu achei bem interessante, e você dando a palestra me veio à memória de falar, tem o grau 1, 2 e 3, a pessoa recebe o diagnóstico, exemplo, a pessoa é grau 3. Mas não quer dizer que ela vai ficar para sempre nesse grau 3. Às vezes pode diminuir para o 2 ou para o 1. Isso. E vice-versa. Depende muito da intervenção. Tá? E também de quando essa intervenção ela foi aplicada. Né? Então, hoje, a gente precisa demais do diagnóstico precoce. Tá? O diagnóstico precoce, hoje, é a chave para a gente poder realmente dar mais possibilidades que esse grau seja menos intenso, que as limitações sejam menos intensas. Porque a gente tem autistas não verbais, autistas com déficits intelectuais sérios e que assim, são totalmente dependentes dos cuidadores. Tá? Então tem esses níveis também. Nível 3 é bem difícil mesmo. Às vezes não tem nem controle miccional, né? Então se torna, digamos assim, um problema muito sério para os pais. E a gente tem visto um comportamento que é um comportamento que não é um comportamento novo, mas que é o abandono. Tá? E que ele tem a maior probabilidade de acontecer em famílias que têm crianças com algum nível de deficiência. Então, principalmente por parte dos pais, pai, não a mãe. Né? A mãe normalmente permanece, mas o pai normalmente ele abandona. E isso é um outro componente muito sério que a gente precisa olhar. Né? E às vezes a gente não fala nem sobre o abandono financeiro, mas o abandono físico, emocional. Isso é muito importante também. Tá? A criança, por incrível que pareça, a gente às vezes pensa, mas o autista ele não percebe, né, sinais, às vezes ele não... O pai, inclusive, fica assim, mas ele não gosta nem de me abraçar e tudo mais, por causa da sensibilidade. Tá? Então tem uma questão da sensibilidade que precisa ser trabalhada. Então, não é que a criança ela não queira carinho, ela não gosta de carinho. Às vezes, ela não suporta por causa da hipersensibilidade que ela tem. Então, sim, a gente precisa trabalhar nesse sentido, de tentar minimizar os impactos, né,
da classificação que foi dada para aquela criança, e sim, é possível a criança migrar de um grau para o outro, dependendo da atenção e do cuidado que ela teve. É minha filha. Tá? Ok. Geral, como é que é o dia a dia de uma pessoa com TEA? Ela percebe um mundo diferente, percebe detalhes que passam despercebidos para outros. Então, por exemplo, a Alice percebe muito algumas cores especificamente, e ela tem algumas coisas, ela olha e fala, olha papai, não sei o quê, né? Apontando e tudo mais, então a gente já entende isso melhor. Elas têm muita hiper ou hipossensibilidade. Então, tem pessoas que têm hipersensibilidade, e pode variar também. Por exemplo, o Ricardo tinha hipossensibilidade à dor, então ele arrancava, sangrava e ele não estava nem aí. Então, é uma diminuição de sensibilidade à dor, mas ele era hipersensível auditivamente. Então, dependendo do autista, ele pode ter digamos assim, uma das percepções mais aguçadas do que outras. Tá? Mudanças na rotina podem causar ansiedade, eles precisam muito de rotina. Tá? Toda vez que a gente precisa viajar, até hoje eu tenho que avisar meu filho, tá? O Ricardo. Qualquer coisa de surpresa para ele gera ansiedade. Então, por exemplo, quando acontece alguma emergência, alguma coisa, tem que tomar cuidado na hora de avisar. Porque se eu falo assim, ó, nós vamos precisar viajar amanhã. Ah, viajar amanhã? Não, porque aí cria-se um quadro de ansiedade. E às vezes a viagem fica ruim por causa da ansiedade dele. Tá? Não só dele, mas qualquer autista reagiria da mesma forma. Então, cuidado. As mudanças de rotina precisam ser trabalhadas, tá bom? Trabalhadas. Qualquer hábito ou comportamento que você queira mudar no autista tem que ter tempo. Tempo para ele acostumar com aquilo lá. Isso é difícil para a gente. Tá? Eles trabalham muito melhor com a previsibilidade. Tem muitos desafios na interação social, muitos mesmo. Eles têm dificuldade em entender as regras sociais, como, por exemplo, esperar a sua vez, né? Falar por favor, obrigado, com licença, né? Manter uma conversa significativa. Então, por exemplo, se eu peço a ele para fazer assim, olha, você vai lá na sua escola e você vai pegar um documento lá. Para ele, na cabeça dele, chegar na escola, chegar na secretaria e falar, eu preciso do documento tal. Aí, primeira coisa que vai acontecer, o que a secretária que não sabe vai falar? Bom dia, boa tarde, boa noite, né? Não é assim? Só que para ele isso, mas que perda de tempo, né? Eu vim aqui buscar um papel, não foi para te dar bom dia. Vocês entendem como é que funciona a cabeça? Não é que ele está sendo mal educado, mas as pessoas, elas esperam que um determinado comportamento que é comum socialmente, ele seja expresso pela pessoa que é autista. Isso não vai acontecer, a não ser que ele seja treinado para isso. Hoje, muito provavelmente, ele faz mais vezes, mas é difícil. Nem para a gente, às vezes, dá bom dia. Então, às vezes a gente acorda e para treinar a gente fala, bom dia, Ricardo. É só um resmungo que eu tenho. Mas hoje eu sei que isso é dele. Tá? Mas o que a gente faz? Eu sempre continuo falando, bom dia, boa tarde, boa noite, com licença, obrigado. Isso é importante, porque são normas sociais básicas, não são? Mas a gente não tem como imputar culpa no autista por isso. Isso que a gente tem que começar a ficar atento. Não é o fato dele falar ou não falar que vai classificar ele, colocar nele, digamos assim, uma pecha, uma classificação de mal educado ou de grosso. Não é isso. É porque a forma como ele entende é a objetividade. Então ele foi lá para buscar o papel. Então ele vai chegar e falar, eu quero esse papel. Certo? Que a pessoa tenha. Eu acho que você tem que educar. A criança tem isso, mas dentro dos limites dela, você tem que educar ela. Porque vai deixar assim? Então, eu acho muito interessante, porque tem pai que joga o comportamento só na doença. Não, você tem que, independente, você não conseguiu muitos avanços com ele. Então, assim, isso é muito importante. Eu acho que... Só cuidado que não é doença. Tá? A gente chama de desordem, tá? Desordem é o melhor termo. Eu também, de vez em quando, saio uma patologia, porque a nossa visão
né, como a gente foi formado, você é profissional da área de saúde também, então você sabe que a gente tem uma visão muito fechada, a gente pensa muito em caixinhas assim. Ah, o paciente chega com isso, então eu classifico assim, ponto. Então, tudo que foge do normal para a gente é doença, é patologia, mas a gente precisa perder esse hábito, eu me forço também, eu também tenho, mas não é. É uma desordem. Sim. Claro. Nem depressão é doença, é uma desordem. É uma desordem neuropsiquiátrica, né? O autismo é uma desordem do neurodesenvolvimento. Então, a gente precisa, né, até para evitar, né, usar os termos corretos. Sim. Tem gente que vai se diagnosticar aqui hoje. Sim. Gostar de microfone é um caso sério. Saindo um pouquinho assim do lado científico, 40 anos atrás, 45 anos atrás, eu me lembro, no grupo de meninos que a gente tinha que jogava bola lá na pracinha do bairro de Lourdes, nós tínhamos duas pessoas que eram deficiente físico, que usavam muleta, ninguém tratava ele com indiferença, era igual a todo mundo. Tinha o Odete, que ele era autista, tinha o Paulinho, que foi metodista, lá do bairro de Lourdes. No começo ele não era cego, eu só enxergava pouco. Nesse grupo lá tinha uns 20 a 30 pessoas que jogavam bola naquela pracinha do bairro de Lourdes. Eu acho que o que você colocou aí é muito importante, o lado do convívio, a adaptação do TA às condições normais das outras pessoas. Porque os meninos que jogavam bola naquela época, ninguém via os meninos com transtorno como alguma coisa diferente. Éramos todos iguais. Tanto que, na hora de separar o time, os meninos da muleta eram os primeiros a ser escolhidos. O Suélio, o Odete, que morava ali perto da delegacia, eles eram os primeiros a ser escolhidos mesmo com o TA. Ninguém tratava eles com diferença por causa disso. Acho que o problema maior, ele se expressa quando a dificuldade ela vem à tona. Então, quando o autista ele tem alguma dificuldade, como essa que eu acabei de mencionar, então, se ele vai fazer uma compra, ou se, no momento da convivência, isso se expressa mais. E talvez o entendimento dessa dificuldade, aí seja necessário a sociedade aplicar a compreensão. E no autista também a mesma coisa, ele entender que às vezes a pessoa fala, mas e o bom dia, né? Não fala nem o bom dia, e está tudo bem. Hoje ele já entende isso. E sim, é necessário que a gente ensine os nossos filhos, claro, isso não é uma falha educacional especificamente, mas é importante que cada vez que a gente mencione o autismo, cada vez que a gente mencione o transtorno, a gente tem que pensar sempre que a interação ela é fluida. Ela é uma via de mão dupla, ela não é só por parte do autismo ou só por parte da sociedade. Os dois têm que aprender a conviver, porque a neurodiversidade ela é um fato, ela existe. E cada vez mais eles estão sendo reconhecidos. Existem hoje engenheiros, médicos, juízes que tinham dificuldade em se assumir autistas, mas que hoje eles se assumem. Eles tinham um diagnóstico, mas não queriam, achavam que isso ia causar alguma dificuldade para eles nas gerações passadas. Mas hoje isso não existe mais, ainda bem, né? Muita coisa em relação à cota também, então existe cota hoje para PCD, que o autista se encaixa também, e isso, eu não achava que isso seria necessário até entender essas limitações, até estudar as limitações. Então a gente precisa pensar, e talvez hoje no Brasil a gente tenha algumas coisas que já avançaram muito mais que em outros lugares, certo? A questão das cotas é uma delas. Isso causa uma diferença muito grande na implementação de políticas educacionais para o trabalho, focadas no trabalho. Ou seja, que é colocar essas pessoas no mercado, para elas serem produtivas.
como qualquer outra pessoa. Tá? Então, é isso que eu acho que a gente precisa pensar. Em como estratégias que a gente vai fazer, enquanto sociedade, para incluir apenas. E depois que essa pessoa estiver incluída, aí ela tem o papel dela de cidadão. E está tudo certo. Tá? Eu não quero que ninguém trate o meu filho diferente ou minha filha diferente. Eu quero que ela tenha os mesmos direitos e também deveres que qualquer outro cidadão, consideradas as diversidades que hoje elas existem na nossa sociedade. Eu sou diferente de vocês, eu entendo o mundo diferente de vocês também. Né? Cada um entende de uma forma, somos pessoas diferentes. Acontece que a neurodiversidade ela se expressa com muito mais intensidade. E talvez comportamentos que a gente até teria, se a gente fosse também, né? A gente não tivesse filtros, e essa é uma outra característica, né? Tem vezes que eles estão conversando e não tem filtro do cérebro para a boca. Então eles estão falando e a coisa sai, e às vezes soa como se fosse uma ofensa, né? ou soa como se fosse alguma coisa inapropriada. Muitas vezes eu tive que corrigir Ricardo. Falo, filho, isso é inapropriado. Né? Então não é legal você falar isso junto com as pessoas. É importante a gente dar essa conscientização. Mas entender que não é também, porque o filtro é muito menos resistente. Tá? Pois não, Pedro? Existem inteligências diferentes, existem diversos tipos de inteligência hoje que a gente considera. Tá? Então, eles podem ser muito inteligentes em algum ponto, em algum eixo, mas bem menos em outros. Não é diferente também da gente. Tá? Tem autistas que têm desempenho... Se você está falando de desempenho acadêmico, né, aí depende muito do tipo de foco que ele tenha. Né? Então, por exemplo, tem autistas que têm hiperfoco em números. E aí ele vai ser muito bom em matemática. Tem autistas que têm hiperfoco em música, em a questão sonora, que eu acho que é a minha menina, inclusive. Então, eles são excelentes músicos, têm ouvido absoluto, mas são péssimos, por exemplo, outra coisa. Então, o Ricardo, por exemplo, pena com o português. Ele fala inglês fluentemente. Tá? A gente foi para os Estados Unidos, ele fala inglês fluente sem sotaque. Mas o português ele tem dificuldade. Mas por que eu julgo isso olhando pelo inglês? O inglês é uma língua muito mais direta. Né? Tipo assim, ela não tem muito fricote igual no português. Né? Tem mais exceção do que regra, às vezes, né? No português. Para ele é mais difícil entender isso aí. Mas ele está indo bem também. Tá? Então, isso é importante. Às vezes ele fica mal entendido o que o autista fala, o que ele faz, mas para ele não tem sutileza, ele é muito direto ao ponto. Tá? Isso eu aprendi também na pancada, porque lidar com o autista dentro de casa, às vezes é relevar muita coisa. Tá? A comunicação também pode variar. Tem autistas não verbais, tem autistas verbais que se comunicam mais com expressões, outros se comunicam verbalmente, e está tudo certo. Tá? Interesses intensos e focados. Eles são muito hiperfoco. Tá? Então, quando eles encontram o hiperfoco deles, é um negócio complicado. O do Ricardo é jogo digital. Né? Então, isso é complicado. Se você conversar com ele de jogo, você vai conversar horas e horas, e ele vai falar sobre tudo com detalhes, riqueza de detalhes. Você pergunta para ele o que ele comeu no café da manhã, ele não sabe. Entendeu? Você pergunta para ele como é que está a escola, tá bem, é assim. Então, é muito complicado, porque eles não têm uma diversidade de interesse. Eles normalmente têm poucos interesses, mas aquele interesse dele é muito, muito intenso. Tá? Muito mesmo. Então, a gente tem que lidar com isso de uma forma tranquila. Às vezes, na psicologia, isso vai ser trabalhado também, né, de tentar diversificar um pouco os interesses para que a pessoa não seja também muito, né, só naquele ponto. Relacionamentos e inclusões. Como é que é o dia a dia de uma pessoa com TEA ainda? Né? Precisa de compreensão, aceitação social, né, os ambientes precisam fortalecer a autonomia, a autoestima, bem-estar. Eu não gostaria que ninguém fizesse nada por ele, é ele que tem que fazer, e eu falo isso com ele, falo, olha, é você que tem que domar a sua própria vida. Tá? Hoje é mais fácil, porque a gente já trabalhou alguns outros pontos para chegar nisso com ele. Então, hoje, por exemplo, ele vai fazer
fazer ENEM, né? Já está fazendo há 3 anos, já, 2 anos. Então, esse é o último ano, ele está no 3º ano e vai fazer faculdade. Ele ainda não decidiu para onde ele vai, mas onde ele for, ele vai se virar sozinho. A mãe não quer que ele vá embora de casa. Eu já acho que ele tem que ir, porque ele precisa ter experiências de vida fora de casa, fora do ambiente familiar, né? Então, mas ele não guarda nem a roupa dele. Uma hora que ele estiver só com roupa suja dentro do guarda-roupa, ele vai lavar. Não é assim? Certo? Então, eu acho que esse tipo de exposição ela é importante para o autista, tá? Desde que ele consiga lidar com o básico funcional. Então, nós preparamos ele para lidar com o básico funcional, né? Agora, o resto é uma lição que ele vai ter que aprender de alguma outra forma, tá? E é assim que funciona. Onde houver preconceito, vai ser complicado, né? É comum sentir sentimentos de inadequação, solidão, ansiedade, depressão, e aí a gente tem que lidar com isso também, tá? Muitas vezes eu percebo que é difícil. Ele não tem nenhum amigo, tá? Não tem. Então, assim, o amigo que ele tem é o psicólogo dele, né? Que é com quem ele tem que falar, com quem ele falar. Então, é muito difícil, às vezes, para o pai ver isso. Para ele, talvez ele não sinta tanto essa diferença, mas para a gente é. A gente sabe. E um dos principais indicadores de uma boa saúde, né, quando adulto, é a socialização. Ouvindo você falar até agora sobre o autismo, eu saio aqui com 3 questões assim para a gente tentar ver o que é possível fazer. Primeiro, financeiro. Segundo, a social. E a terceira, eu falo depois. Primeira, financeiro. A gente falando do SUS, onde falta luva, espaladrapo, né, para o próprio profissional usar. Aí você me fala de um determinado valor que é assustador para o sistema. Então, é o desafio social. Para cada um incentivar ao nosso povo, ao nosso cidadão, ter mais palestras, ouvir mais falar, para aprender a lidar com o diferente. A gente tem que aprender a lidar com o diferente. E o terceiro é a esperança. Não posso deixar de falar. Que eu espero que a gente melhore para que dê a eles a dignidade que eles merecem. Obrigado por dizer isso, porque eu também tenho muita esperança. Eu ainda não desisti desse país, não. Ainda não, tá? Por mais que ele me dê motivos, mas eu não desisti. Existem iniciativas que podem nos ajudar muito, enquanto pais, enquanto cuidadores, né? Como eu falei logo no início, hoje eu coordeno um laboratório, um ambulatório de atendimento gratuito à população, de um tipo de tratamento que um tratamento de 2 meses chega a custar entre 8 e 12 mil reais. E nós oferecemos esse tratamento no nosso ambulatório gratuitamente. Não só para autistas, também para qualquer outra pessoa que tenha alguma desordem. Aqui na igreja nós temos atendimento psicológico, talvez porque uma outra coisa que eu preciso ressaltar, e que é talvez a parte que não vai dar tempo de eu falar, que a gente já está no nosso horário, que é a convivência com o TEA. Ou seja, muitas vezes a gente pensa no paciente, na pessoa, mas a gente não pensa no cuidador. Tá? Como é que é para o cuidador, para a pessoa que está ali vivenciando o TEA todo dia, como é que é para essa pessoa? Entende? E é difícil para ela também. Então, muitas vezes, o que a gente percebe é que o paciente ele recebe, de alguma forma, o cuidado, mas o cuidador não. E o cuidador, muitas vezes, ele está com depressão, ele está com ansiedade, ele não sabe como ele vai lidar com o filho, porque ela não tem dinheiro. Às vezes é uma mãe que foi, né, abandonada lá pelo marido, justamente por causa da patologia da criança. Patologia não, desordem. E aí foi embora, né, deixou a mãe muitas vezes não tem condição, tem mais de um filho. Essa é a figura que a gente recebe lá no ambulatório. Esse é o retrato, tá? E a gente precisa melhorar isso. Então, há iniciativas também para essas pessoas. Aqui a gente tem, por exemplo,
a atenção de psicólogos, né, pastor? A um preço bem, digamos assim, acessível, não é gratuito, mas é acessível. Lá no meu laboratório é gratuito. Então a gente faz todo o diagnóstico, não, mas a gente recebe com o diagnóstico e faz toda a triagem para poder fazer a aplicação de estimulação de neuromodulação, que é o que eu faço com minha filha, com meu filho. Eu não tenho psicólogo, agora eu vou ter. Está entrando um psicólogo para fazer mestrado comigo, tá? Então, assim, a gente vai ter um neuropsicólogo lá agora, que vai ser aluno de mestrado meu, e que também vai dar essa assistência com o projeto que ele vai desenvolver. Então, a gente está tentando, de alguma forma, suprir essas carências que o sistema não supre, né? Mas, por isso, talvez a universidade pública seja tão importante hoje e tão mal reconhecida, né? Para vocês terem uma ideia, a gente não tem nenhum financiamento externo. O financiamento que nós temos lá é o meu bolso e o bolso da minha esposa, tá? Então, boa parte dos equipamentos a gente conseguiu ou correndo atrás de empresas para que fizessem doação de equipamentos para a gente, ou a própria empresa procurou a gente, ou a gente comprou do nosso bolso para poder fazer triagem e tratamento desses pacientes, né? E hoje, praticamente, o que a gente tem lá é em função do que a gente investiu. Pouca coisa veio de verba pública, verba governamental, né? Então, isso não é motivo de orgulho, não. Pelo contrário, isso é um problema, tá? Isso é um problema. Porque, e eu não estou aqui fazendo apologia a nada, tá? Mas a universidade pública ela tem um papel social muito importante, que às vezes a gente não consegue reconhecer, porque ela passa desapercebida pela sociedade. Porque nós não fazemos marketing disso. Porque eu acho que eu não tenho que fazer marketing disso. Certo? Eu não tenho que fazer. O que eu tenho que fazer é fazer o meu trabalho bem feito. Certo? E o marketing eu deixo para quem recebe o tratamento lá. A própria pessoa que recebe o tratamento sai e indica, olha, vai lá, eles fazem o atendimento. É isso que a gente precisa fazer hoje. Então, eu vou finalizar, pastor, porque eu queria falar sobre quem convive com o TEA, mas não vai dar tempo. Mas eu acho que já foi suficiente. A gente pôde falar bastante sobre isso hoje. Eu agradeço muito a possibilidade de estar aqui. Acho que precisa de mais profissionais que tenham uma visão diferente também, né? Porque a minha visão é uma visão específica de pai e de quem trata de uma forma. A gente precisaria ter uma equipe aqui falando, precisaria ter o terapeuta ocupacional, o psicólogo, precisaria ter o médico psiquiatra, o fonoaudiólogo. Cada um ia dar a sua percepção do que acontece com o TEA e como a gente pode melhorar enquanto sociedade, enquanto igreja, para acolher mais essas pessoas. Mas isso precisa ser também uma construção contínua, né? A gente precisa ouvir mais e aprender mais. Eu também estou aprendendo, tá? Então, depois desse tempo todo, hoje eu dou aula disso, eu supervisiono pós-doutorado nisso, mas ainda estou aprendendo. Eu ainda aprendo todo dia com os meus filhos. Diversas vezes eu recebo deles um feedback e aí eu falo, opa, eu tenho que ficar atento com esse comportamento. E aí eu começo a pesquisar esse comportamento e vejo que é um comportamento que antes a gente não sabia que era deles e agora é. E aí a gente se atualiza. Então eu me obrigo a ler muito, muito sobre o que eu faço para eu poder estar atualizado. Não só para eles, mas todos os pacientes que chegam para a gente, tá? E as pessoas, os profissionais que a gente ensina a tratar também. Hoje a gente tem isso também. Então, tem sido uma construção interessante, às vezes difícil, às vezes penosa, mas na maioria das vezes recompensadora, né? De ver que os frutos eles são colhidos em algum momento. E a única coisa que eu espero é que essas pessoas elas tenham a mesma oportunidade que todos nós temos, né, enquanto cidadãos brasileiros. Nada mais do que isso. Eu acho que se todo mundo tiver isso, a gente consegue resolver talvez metade dos problemas, né? Tanto de discriminação, como de inclusão, como de diversidade, respeito ao outro, e aí, né, a gente vai ter uma sociedade bem melhor. Então, que a gente possa pensar nisso, Deus possa, né, também trazer um outro componente, que é o espiritual na nossa vida, que a gente ore muito, eu oro muito pelos meus filhos, justamente porque eu sei que eu sozinho eu não tenho essa capacidade, né? A única pessoa que conhece ele, né, o meu filho, a minha menina, na sua integridade, integralmente, é Deus. Eu sei apenas um pedaço. Então eu peço que Deus ele atue onde eu não consigo atuar, né? E aí sim a gente vai ter, digamos assim, as respostas da nossa oração bem consolidada. Mas entenda,
a gente não pode abdicar de fazer o nosso trabalho. Eu confio muito em Deus, mas Ele me deu a responsabilidade de fazer alguma coisa. E com o conhecimento que a gente tem, a gente consegue fazer muito hoje. Então, eu não posso também atribuir tudo a responsabilidade a Deus daquilo que me foi dado como responsabilidade. Isso é muito importante. Nós não podemos falar, né, simplesmente, então vamos orar e está tudo certo. Não, não está. A gente precisa agir. A ação, ela vem acompanhada da oração, sempre. Não existe uma dissociação entre essas coisas. Então, nós como igreja também precisamos entender isso. Tá bom? Muito obrigado pela oportunidade. Deus abençoe vocês. Obrigado, pastor.